Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada aqui no canal. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em alguns dos cantos mais bizarros e, honestamente, apavorantes do nosso universo. Antes, siga o canal e ative o sininho de notificações. Sabe aquela imagem que a gente tem do espaço, cheia de estrelas cintilantes, nebulosas coloridas e galáxias majestosas? Pois é, essa é só uma parte da história, a parte bonita do cartão postal cósmico. Mas o universo, meus amigos, tem um lado sombrio, um lado que desafia nossa compreensão e até mesmo os nossos pesadelos mais criativos. Neste vídeo, exploramos mundos onde chove rocha derretida em oceanos de lava, planetas com anéis tão gigantescos que fariam Saturno parecer um anãozinho, e até aqueles que são tão escuros que engolem quase toda a luz que recebem. Preparem-se, porque o cosmos não é apenas belo, ele é implacável e repleto de mistérios que vão fazer vocês questionarem tudo. Desde que o primeiro ser humano olhou para o céu noturno, ficamos fascinados pelas estrelas, pela vastidão que se estende além da nossa atmosfera. Essa curiosidade nos impulsionou a construir telescópios cada vez mais potentes, a lançar sondas para explorar nossos vizinhos planetários e a sonhar com viagens intergalácticas. A gente se encanta com as imagens do Hubble, com as descobertas de novos exoplanetas que poderiam, quem sabe, abrigar vida. Mas é fundamental lembrar que o universo não foi feito sob medida para nós. Ele opera sob leis físicas extremas, criando ambientes que fariam os cenários de filmes de terror parecerem um parque de diversões. A beleza que vemos muitas vezes esconde perigos inimagináveis, forças cataclísmicas e condições que aniquilariam qualquer forma de vida conhecida em um piscar de olhos. Quando falamos em planetas horripilantes, não estamos exagerando nem um pouco. Não se trata apenas de lugares um pouquinho frios ou com uma atmosfera meio tóxica. Estamos falando de verdadeiros infernos cósmicos, mundos onde as leis da física parecem ter enlouquecido, criando paisagens e fenômenos que fariam Dante Alighieri repensar sua descrição do inferno. A escala do universo é algo que mal conseguimos conceber, e dentro dessa imensidão existem bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, e muitas dessas estrelas possuem planetas. Com tantos mundos por aí, é estatisticamente inevitável que existam alguns que sejam verdadeiras aberrações da natureza, lugares onde a realidade supera, e muito, a ficção mais assustadora. E é exatamente para esses lugares que nossa viagem de hoje está programada. Então, se você é do tipo que adora um bom mistério cósmico, se tem curiosidade sobre os extremos do universo e não tem medo de encarar alguns dos cenários mais aterrorizantes que a natureza pode criar, você veio ao lugar certo. Segurem-se nas cadeiras, preparem a pipoca e abram a mente, porque vamos decolar rumo aos planetas mais horripilantes já descobertos pela ciência. Vamos explorar as características que tornam esses mundos tão inóspitos, entender a ciência por trás de seus fenômenos bizarros e, quem sabe, refletir um pouco sobre o nosso próprio lugar nesse universo vasto e, por vezes, assustador. Estão prontos? Porque a jornada vai ser intensa e cheia de surpresas de arrepiar. Para começar nossa lista de horrores cósmicos, vamos conhecer um planeta que redefine o conceito de dia quente, Coerhote 7b. Descoberto em 2009 pelo satélite Coerhote, esse camaradinha aqui orbita uma estrela chamada Coerhote 7, que é um pouco menor e mais fria que o nosso Sol, mas não se engane, isso não torna as coisas mais amenas por lá, muito pelo contrário. Coerhote 7b é classificado como uma superterra, o que significa que ele é rochoso como o nosso planeta, mas consideravelmente maior e mais massivo. Só que a principal característica que coloca Coerhote 7b na nossa lista de lugares para nunca visitar nas férias é a sua proximidade absurda com sua estrela-mãe. Pensa só, ele completa uma órbita em apenas 20 horas. Isso mesmo,
O ano por lá dura menos que um dia terrestre. Essa proximidade infernal com sua estrela tem consequências devastadoras para Corot 7b. Uma delas é o fenômeno conhecido como acoplamento de maré, ou tidal locking para os íntimos. É o mesmo fenômeno que faz com que a nossa Lua mostre sempre a mesma face para a Terra. No caso de Corot 7b, isso significa que um lado do planeta está permanentemente virado para sua estrela, recebendo um bombardeio incessante de radiação e calor, enquanto o outro lado está mergulhado em uma escuridão e frio eternos. Dá para imaginar o contraste brutal? De um lado, um forno cósmico, do outro, um congelador. Essa dicotomia extrema já seria suficiente para tornar o planeta um lugar bem desagradável, mas acreditem, fica muito pior. Vamos focar primeiro no lado iluminado, o hemisfério que encara a fúria da estrela Corot 7 sem descanso. As temperaturas na superfície desse lado podem atingir impressionantes 2.600 graus Celsius. Para vocês terem uma ideia, isso é mais quente do que a lava de muitos vulcões aqui na Terra e quente o suficiente para derreter e até vaporizar rochas. Imaginem um oceano, não de água, mas de lava borbulhante cobrindo vastas extensões do planeta. A paisagem seria um pesadelo incandescente, com rios de rocha derretida e uma atmosfera, se é que podemos chamar assim, carregada de minerais vaporizados. É um cenário que faz Mordor, de O Senhor dos Anéis, parecer um resort de verão. Qualquer coisa que conhecemos simplesmente se desintegraria instantaneamente nesse inferno. Agora, vamos dar uma espiadinha no lado escuro de Corot 7b, aquele que nunca vê a luz de sua estrela. Enquanto o lado diurno é um forno, o lado noturno é um congelador extremo, com temperaturas que podem despencar para cerca de 200 graus Celsius negativos. Essa diferença de temperatura entre os dois lados é uma das maiores já registradas em um planeta rochoso. A grande questão é se existe alguma atmosfera significativa que possa transportar calor do lado quente para o lado frio. Se houver, ela seria composta por vapores de rocha e outros minerais, criando um ambiente completamente alienígena e tóxico. A transição entre esses dois extremos, a chamada Zona do Crepúsculo, seria um lugar de turbulência inimaginável, com ventos supersônicos e mudanças de temperatura brutais. Achou que um oceano de lava e um contraste de temperatura de quase 3.000 graus era o pior? Corot 7b tem uma surpresa macabra na sua atmosfera infernal. As temperaturas vaporizar rochas, formando nuvens de silicato. Essas nuvens se condensam em gotas de lava. Quando pesadas demais, caem como chuva de pedras derretidas. Em algumas regiões, se solidificam antes de atingir o solo, resultando em uma chuva de pequenas pedrinhas incandescentes. Além da chuva de pedras e dos oceanos de lava, o que mais torna Corot 7b um lugar tão horripilante? Bem, a própria natureza de sua formação e evolução é um mistério que intriga os cientistas. Alguns astrônomos acreditam que Corot 7b pode ser o núcleo remanescente de um gigante gasoso, similar a Júpiter ou Saturno, que migrou para muito perto de sua estrela. Nessa proximidade fatal, a intensa radiação e os ventos estelares teriam varrido completamente sua espessa atmosfera gasosa, deixando para trás apenas o núcleo rochoso e metálico que observamos hoje. Se essa hipótese estiver correta, Corot 7b seria um planeta cetônico, um fantasma de um mundo muito maior que foi lentamente despojado de suas camadas exteriores. A ideia de um planeta sendo cozido e esfolado por sua própria estrela já é bastante assustadora por si só. Pensem na violência desse processo, na perda gradual de sua atmosfera ao longo de milhões de anos, até restar apenas esse caroço rochoso superaquecido. Estudar Corot 7b
por mais inóspito que seja, nos oferece um laboratório natural para entender os estágios finais da evolução planetária em ambientes extremos. Ele nos ajuda a testar nossos modelos sobre como os planetas se formam, como eles migram em seus sistemas solares e como eles respondem às condições brutais impostas por suas estrelas-mãe. Cada descoberta sobre esse mundo infernal adiciona uma peça ao quebra-cabeça da diversidade planetária no universo. Comparar Corot 7b com qualquer ambiente na Terra é quase impossível. Nossos vulcões mais ativos, nossos desertos mais quentes, nada chega perto da hostilidade permanente desse exoplaneta. Ele representa um extremo da natureza, um lugar onde as condições são tão severas que a própria definição de planeta é levada ao limite. Não há possibilidade de água líquida, não há chance para a química complexa da vida como a conhecemos. É um mundo estéril, dinâmico apenas em sua própria destruição e recriação geológica constante através do ciclo de vaporização e precipitação de rochas. A beleza que podemos encontrar nele é a beleza do extremo, do indomável, do absolutamente alienígena. Ao final da nossa visita a Corot 7b, fica a sensação de que o universo tem uma imaginação muito mais fértil e, por vezes, muito mais cruel do que a nossa. Mundos como este nos lembram que a Terra, com suas condições amenas e propícias à vida, é uma joia rara, um oásis em um cosmos que, em grande parte, é indiferente e até mesmo hostil à nossa existência. Corot 7b é um testemunho das forças incríveis que moldam os planetas e um lembrete de que, lá fora, existem maravilhas e horrores que mal começamos a descobrir. Além da chuva de pedras e dos oceanos de lava, o que mais torna Corot 7b um lugar tão horripilante? Corot 7b pode ser o núcleo remanescente de um gigante gasoso, similar a Júpiter ou Saturno, que migrou para muito perto de sua estrela. A intensa radiação e os ventos estelares teriam varrido completamente sua espessa atmosfera gasosa, deixando para trás apenas o núcleo rochoso e metálico. Corot 7b seria um planeta quitônico, um fantasma de um mundo muito maior que foi lentamente despojado de suas camadas exteriores. A ideia de um planeta sendo cozido e esfolado por sua própria estrela já é bastante assustadora por si só. Estudar Corot 7b nos oferece um laboratório natural para entender os estágios finais da evolução planetária em ambientes extremos. Comparar Corot 7b com qualquer ambiente na Terra é quase impossível. Mundos como este nos lembram que a Terra, com suas condições amenas e propícias à vida, é uma joia rara, um oásis em um cosmos hostil. Se Corot 7b nos chocou com seu inferno de rocha derretida, preparem-se para conhecer um planeta ainda mais misterioso, com um sistema de anéis colossal que faz Saturno parecer um amador. Estou falando de JD 407b, um exoplaneta ou possivelmente uma anã marrom que orbita a estrela V400 Centauri, localizada a aproximadamente 434 anos-luz da Terra. O que torna J407b espetacular é sua estrutura de anéis. Descoberta em 2007, sua curva de luz sugeriu um sistema de anéis épico. Com um diâmetro de 120 milhões de quilômetros, seus anéis se estenderiam além da órbita de Marte. Visíveis a olho nu da Terra, seriam maiores que a Lua cheia, uma estrutura 200 vezes maior que os anéis de Saturno. A composição exata desses anéis gigantescos ainda é um campo ativo de pesquisa, mas os dados sugerem que eles são compostos principalmente por partículas de poeira, com uma quantidade significativa de material. A massa total contida nesses anéis é estimada em algo em torno de 100 vezes a massa da nossa Lua. Isso é material suficiente para formar vários satélites do tamanho da Terra ou de Marte. Dentro desse vasto sistema de anéis, os astrônomos identificaram pelo menos 37 anéis distintos e, o mais interessante,
várias lacunas ou vãos entre eles. Essas lacunas são particularmente intrigantes porque são fortes indicativos de que luas, ou exoluas, estão se formando dentro dos anéis, varrendo o material em suas órbitas. A existência de um sistema de anéis tão massivo e extenso em torno de J1407b realmente desafia a lógica e nossos modelos atuais de formação e estabilidade de anéis planetários. Em nosso sistema solar, os anéis de Saturno são considerados relativamente jovens e dinâmicos, e acredita-se que eles irão eventualmente se dissipar ou coalescer em luas ao longo de centenas de milhões de anos. Os anéis de JU407b, sendo tão mais massivos, levantam questões fundamentais, como eles se formaram. Eles são uma característica temporária de um sistema planetário muito jovem, um disco protoplanetário tardio, ou existe algum mecanismo desconhecido que os mantém estáveis por períodos mais longos? Uma das hipóteses é que estamos testemunhando um estágio muito precoce da formação de satélites em grande escala. Os anéis seriam o material primordial a partir do qual futuras luas irão se aglutinar. A estrela VU400 Centauri é muito jovem, então faz sentido que seu sistema planetário ainda esteja em um estado de fluxo e desenvolvimento. No entanto, a escala é o que intriga. Se essas lacunas realmente indicam exóluas em formação, uma delas, localizada a cerca de 61 milhões de quilômetros do centro do sistema, poderia ter uma massa entre a da Terra e a de Marte e um período orbital de aproximadamente 2 anos terrestres. Imaginar uma lua do tamanho da Terra se formando dentro desses anéis é algo espetacular. Embora a visão dos anéis de J407b seja espetacular, é importante lembrar que um ambiente como esse seria extremamente perigoso. Esses anéis são um enxame dinâmico de partículas, desde grãos de poeira fina até blocos de rocha e gelo. As colisões entre essas partículas seriam constantes, gerando uma chuva de detritos. Navegar por um sistema de anéis como este seria uma tarefa suicida. Além do perigo, há um mistério em torno do objeto central, JU407b. Sua massa exata ainda não foi determinada, variando entre um planeta gigante e uma anã marrom. Essa incerteza adiciona uma camada extra de mistério ao sistema. O futuro dos anéis de J407b é outra grande questão. Eles irão se aglutinar para formar luas massivas ou se dispersarão pelo espaço? Os astrônomos continuarão monitorando este sistema fascinante para responder a essas perguntas. J1407b nos mostra que o universo é capaz de criar estruturas de uma beleza e grandiosidade que superam nossa imaginação. Preparem-se, porque agora a história fica ainda mais dramática e, eu diria, um pouco triste. Vamos conhecer o WASP-12b, um planeta que está literalmente sendo comido vivo pela sua própria estrela. Sim, vocês ouviram certo. Não é uma metáfora, não é um exagero. É um processo de canibalismo estelar em pleno andamento, e o WASP-12b é o prato principal. Este gigante gasoso está tão perto da sua estrela-mãe que sua existência está com os dias, ou melhor, os milênios, contados. A proximidade de WASP-12b da sua estrela, WASP-12, é absurda. Ele completa uma órbita em pouco mais de um dia terrestre. Isso significa que ele está praticamente roçando a superfície da estrela, em termos cósmicos. Temperaturas inacreditavelmente altas na sua superfície, chegando a mais de 2.200 graus Celsius. Forças de maré gravitacionais descomunais. Pensem nas marés da Terra causadas pela Lua e multipliquem isso por um fator de milhões. Essas forças de maré são tão intensas que estão distorcendo o planeta. Ele está sendo esticado, puxado pela gravidade implacável da sua estrela, assumindo uma forma oval. Um lado do planeta está sendo constantemente atraído com mais força do que o outro, e essa tensão está, literalmente, rasgando-o aos pedaços. Dá para imaginar o estresse que esse pobre planeta está sofrendo?
É como ser esticado em uma daquelas máquinas de tortura medievais, só que em escala planetária. As temperaturas são tão altas que a atmosfera do planeta está inchada, expandida, tornando-a ainda mais fácil de ser arrancada pela estrela. É uma combinação fatal: proximidade, calor extremo e forças de maré brutais. O WASP-12b está preso em uma dança da morte com sua estrela, e não há escapatória. E como exatamente uma estrela come um planeta? Bem, no caso de WASP-12b, é um processo lento, mas implacável, de remoção de material. A gravidade da estrela é tão forte e o planeta está tão perto e tão inchado que a atmosfera de WASP-12b está sendo sugada, arrancada camada por camada. É como se a estrela tivesse um canudinho cósmico e estivesse lentamente sorvendo o planeta. Fluxos de gás e poeira estão sendo puxados de WASP-12b e espiralando em direção à estrela, formando um disco de acreção ao redor dela. A taxa com que o WASP-12b está perdendo massa é espantosa. Os astrônomos estimam que ele esteja perdendo cerca de 6 bilhões de toneladas de material por segundo. 6 bilhões de toneladas! É um número difícil até de imaginar. É como se vários Himalaias estivessem sendo vaporizados e sugados para o espaço a cada segundo que passa. Essa perda de massa constante significa que o planeta está encolhendo, desaparecendo gradualmente, enquanto alimenta a sua estrela devoradora. É um espetáculo ao mesmo tempo fascinante e horripilante de se observar. Esse material roubado do planeta não vai direto para a estrela. Então, qual é o prognóstico para o nosso amigo, o WASP-12b? Bem, não é bom. Com essa taxa de perda de massa, os cientistas calculam que ele tem uma vida útil restante de apenas cerca de 10 milhões de anos. Pode parecer muito tempo para nós, humanos, mas em escalas de tempo cósmicas, 10 milhões de anos é um piscar de olhos. É como um paciente terminal com poucos dias de vida em um hospital cósmico. Seu destino está selado: ser completamente engolido pela sua estrela. Não há apelação. Não há recurso. Uma coisa interessante sobre o WASP-12b, além do seu fim trágico, é a sua composição. Observações sugerem que ele é um planeta de carbono. Isso significa que ele tem mais carbono do que oxigênio na sua atmosfera e, possivelmente, no seu interior. Em vez de montanhas de silicato como na Terra, ele poderia ter montanhas de grafite ou até mesmo diamantes. Imaginem um planeta onde chove fuligem ou onde o núcleo é um diamante gigantesco. Claro, tudo isso está sendo vaporizado e sugado pela estrela, então não adianta muito sonhar com mineração espacial por lá. As observações que confirmam esse processo de destruição vêm de telescópios poderosos como o Hubble. O Hubble conseguiu detectar a vasta nuvem de material sendo arrancada do planeta e até mesmo analisar sua composição. É incrível como a tecnologia nos permite testemunhar eventos tão distantes e tão extremos. Estamos literalmente vendo um planeta ser desfeito em tempo real, ou melhor, em tempo cósmico, a centenas de anos-luz de distância. É um laboratório natural para estudar a física de interações extremas entre estrelas e planetas. Ufa! Que jornada, hein, pessoal? Viajamos por cantos bizarros do universo, explorando mundos que desafiam a imaginação e dão um frio na espinha. Desde planetas onde chove pedra derretida, até gigantes com anéis colossais e mundos na escuridão. Qual desses planetas você achou o mais assustador? Conta pra gente nos comentários. Deixe nos comentários sua opinião. Valeu, pessoal, e até a próxima!